Vamos lá para 1 Timóteo então agora? Eu queria falar sobre, nós procuramos a verdade, nós queremos saber qual é a verdade. E hoje eu quero falar sobre a verdade, Cristo e sua igreja, baseado nesse texto de 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Que o Senhor ilumine nossa mente para que nós possamos compreender a sua palavra e que Ele fale conosco. Paulo escreveu essa carta a Timóteo, quando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Provavelmente ele escreveu esta carta no intervalo entre a sua primeira prisão em Roma e a segunda prisão em Roma, possivelmente ou aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Paulo, ele escreve a Timóteo. Paulo todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que se encontrou com Jesus, ou que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, quando ele ia para aquela cidade para perseguir, prender e até matar aqueles que eram do caminho de Jesus, aqueles que eram cristãos. E Paulo se tornou um dos maiores missionários da igreja naquela época, nós podemos dizer até nos dias de hoje, pois ele foi tremendamente usado por Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, através dele continua ecoando e transformando vidas e corações e edificando vidas e corações. E ele escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, já pastor, mas também jovem. Ele era grego, mas casado, seus pais o seu pai era grego, a sua mãe judia, então ele tem essas duas nacionalidades. Por não ser circuncidado, possivelmente Timóteo não frequentou ou não frequentava a sinagoga, mas isso não foi impedimento para que a sua mãe e sua avó ensinasse a ele desde pequenino as sagradas letras das Escrituras. Isso que lhes afirmo está na própria carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala isso para ele e nós temos essas informações. Então ele cresceu nesse ambiente cristão, sabendo quem era Jesus, servindo a Jesus na sua infância, na sua adolescência, e quando ele chega à sua mocidade, ele é então designado por Paulo como aquele que deveria cuidar da igreja em Éfeso. Parece-me, lendo as Escrituras e buscando informações em outros lugares, que Timóteo era um homem tremendamente consagrado a Deus, consagrado ao seu chamado, à sua vocação, dedicado à igreja, dedicado às boas obras, e um jovem pastor que também respeitava muito o seu mentor espiritual, o seu líder espiritual, que era o próprio apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta para ele neste momento, e com o intuito de ensiná-lo, orientá-lo, como ele deveria proceder na casa de Deus. Afinal de contas ele era um pastor, mas falando sobre estas coisas, ele também fala coisas que servem não apenas para Timóteo, o pastor, é uma carta pastoral, direcionada a uma pessoa especificamente, mas que serve para nós e para todos os cristãos de todo o tempo, porque fala de coisas práticas, como por exemplo, como se deve fazer e proceder na liderança da igreja para escolher os seus presbíteros, os seus diáconos, né? Mas fala também, como toda a Escritura fala, da igreja de um modo geral, de Jesus Cristo, que é o Senhor e o dono da igreja, enfatizando isso para que o pastor jovem não pense que, apesar do poder que ele tem, naquele cargo que ele tinha na igreja, ele jamais poderia olhar para si mesmo e se entender como o maior daquele que de fato é o Senhor da igreja, o dono da igreja, o fundamento da igreja, a coluna da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é
a verdade. Esses 3 versículos falam sobre a igreja e sobre o Senhor da igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês o significado desta pequena passagem e trazer alguns ensinamentos para nós. Em primeiro lugar, ele vai falar sobre a igreja de Deus. Se você observar, o título do início do capítulo é as qualificações dos bispos, dos diáconos, está falando dos presbíteros, da liderança da igreja, dos pastores, etc. Tem alguém me traduzindo hoje? Então vou tomar água. Cadê o André? Fala para o André ficar firme aí, não passar mal não, hein? André falou para mim um dia que ele ficou ouvindo, enquanto eu não respiro, não paro para respirar, ele também não para respirar, que tem dia que ele quase passa mal. Hoje eu vou respirar mais. Então, se você observar, no início do capítulo 3, o título está falando aí sobre as qualificações desses líderes da igreja. Do versículo 1 até o versículo 13, Paulo fala sobre isso. E depois, Paulo, concluindo este capítulo, vai falar sobre as características da igreja, ou vai falar sobre a igreja de Cristo, onde esses líderes atuam e participam. O propósito do apóstolo Paulo é justamente orientar o jovem pastor Timóteo acerca do correto procedimento na casa de Deus. Timóteo deve saber supervisionar o culto, a eleição dos oficiais, é para isso que ele foi chamado. E agora, depois de falar sobre isso, ele vai falar sobre a igreja. E nestes 2 primeiros versículos, há 2 verdades que nós precisamos destacar. Eu quero destacar esses 2 pontos para que nós possamos entender isso. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a igreja é a morada, a habitação do Deus vivo, do Deus eterno. Ora, nós sabemos que Deus está em todos os lugares, que Deus é Espírito, que Deus é onipresente, mas nesse contexto de relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem, ele vai afirmar que a igreja é a casa de Deus, é a morada de Deus, é onde Deus habita. A igreja é a casa do Altíssimo, o santuário do Espírito. Deus habita na igreja. Nós somos povo de Deus, somos a sua habitação. O apóstolo Paulo vai tratar isso em outras cartas que ele escreve. E aquele que é o grandioso, que nem o céu dos céus pôde conter, agora vem a habitar em frágeis pessoas, frágeis vasos de barro, como eu e você. Deus mandou fazer um santuário no passado, isso estava descrito lá em Êxodo, uma tenda, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Depois Deus ordena a construção do templo, Davi prepara tudo aquilo que era necessário para erigir o templo, Salomão, seu filho, edifica esse templo e Deus passa a habitar no templo. O templo era um lugar onde as pessoas iam adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Ali tinha vários departamentos e um deles era o Santo dos Santos, onde a presença plena, máxima de Deus, dentro daquilo que o ser humano pode suportar, acontecia. Mas na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos não é o fim do mundo, não é a segunda volta de Jesus, é quando Deus então se encarna, o verbo se fez carne, Jesus nasce, cumpre a sua missão, ele se entrega, ele morre, ele ressuscita, ele é exaltado, ele continua exaltado, mas ele envia o seu Espírito Santo e nós nos tornamos então morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Então, a primeira lição, ou a primeira afirmação deste texto é exatamente essa. Diz, escrevo-te estas coisas, esperando em vir-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, se nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo está afirmando, que Deus tem uma habitação, que Deus tem uma casa, este lugar é a sua igreja, a igreja do Deus vivo. Irmãos, a palavra que se traduz por casa mostra que a igreja é uma família. Não é apenas uma casa no sentido de construção, de alvenaria, etc., mas é uma família, de modo que
Se a igreja não é um grupo de irmãos reunidos, confessando a mesma fé, vivendo no mesmo estilo, orientado e ensinado por Deus pela sua palavra, não é uma igreja verdadeira. Vocês compreendem isso? Não existe igreja sozinho, não existe igreja eu trancado na minha casa. Eu posso ser o templo do Espírito Santo, mas eu preciso estar na igreja, porque o conceito dessa casa de Deus, onde Ele habita, é um conceito de família. A palavra pode significar tanto o edifício, quanto a família que ocupa o edifício. A igreja, então, a casa de Deus nos dois sentidos. Ela é tanto a morada de Deus, e eu não estou falando do edifício, não estou falando das pessoas, como ela é também a família de Deus. Então guarde isso. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas aplicações para a nossa vida. Mas a igreja é a morada do Deus vivo. Em segundo lugar, o texto vai afirmar na parte B do versículo 15. Depois de na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, tem mais duas definições que diz assim: coluna e baluarte da verdade. Olha só, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja é fundamentada na verdade, sobretudo na medida em que se baseia na pessoa de Cristo, que é o próprio fundamento da igreja. O Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos entender essas duas expressões, coluna e baluarte. Há um escritor dos antigos, comentarista bíblico, usado muito pelos pregadores de hoje, escritores de hoje, chamado William Barclay. Ele explica que a palavra coluna tinha um significado muito importante na cidade de Éfeso, porque naquela cidade, dentre tantas outras coisas, havia o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E naquela construção, ou naquele templo, havia pelo menos 127 colunas de 18 metros de altura, umas todas encapadas em ouro puro e outras com pedras preciosas em toda a sua extensão. Todas eram feitas de mármore e algumas continham pedras preciosas ou estavam cobertas de ouro. E a ideia nessa passagem é que o dever da igreja, quando ele usa essa palavra coluna, e todos os habitantes de Éfeso, inclusive, ou principalmente para quem ele escreve, os membros daquela igreja, associariam e entenderiam o porquê da palavra coluna. Porque a ideia é o dever da igreja de levantar a verdade de forma que todos a vejam. Existe uma verdade, como nós temos afirmado desde o início, essa verdade é a igreja e Cristo. E a igreja tem como dever ser essa coluna da verdade, que sustenta até as alturas para que todos possam ver e contemplar esta verdade. E em segundo lugar, ou a segunda palavra é baluarte. A palavra que aparece aqui significa aquilo que sustenta um edifício, aquilo que sustenta uma casa, aquilo que sustenta uma construção. Nós temos tantos irmãos que trabalham na construção, sabe da importância do quê? Do fundamento. O fundamento é importante. Se o fundamento não for bem construído, isso significa perigo para a construção. A estabilidade, o equilíbrio é exatamente o fundamento. Como a coluna sustenta o teto, e como o fundamento sustenta toda a estrutura da casa, assim é a igreja, que sustenta a gloriosa verdade do Evangelho no mundo. Eu faço a seguinte pergunta: como que a igreja sustenta essa verdade? Aliás, nós cremos que essa é a única verdade? Não, existem outras verdades. Da física, da química, da biologia, coisa que nós sabemos, que faz parte do nosso dia, que nós aprendemos na escola, que eu sou homem, que a minha mulher é mulher, são verdades, mas evidentemente nós estamos falando daquela verdade que a humanidade procura,
que nós procuramos um dia e que nós recebemos como revelação, que é Cristo, o Evangelho de Deus, a esperança para esse mundo, aquele que nos perdoa, aquele que nos traz a salvação. E a pergunta é como é que a igreja ela pode sustentar essa verdade. E aí, meus irmãos, eu começo agora a trabalhar comigo e com você no sentido de como é que eu e você sustentamos essa verdade. Qual é o nosso papel nessa história toda? Por que nós estamos reunidos aqui? Qual o nosso principal propósito, a nossa finalidade? Por que existe igreja? E existindo para sustentar o Evangelho, como que eu e você fazemos isso? Em primeiro lugar, existem algumas formas de sustentar essa verdade. Primeiro, ao ouvi-la e ao obedecê-la. Ouvir a palavra de Deus. Mateus 13, versículo 9, diz que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Nós precisamos, para sustentar essa verdade de Deus na nossa vida e para o mundo, primeiro, aprender a ouvir o que a palavra diz, a ouvir o que ela nos ensina. Mas não basta. Em segundo lugar, ainda dentro dessa primeira afirmação, Mateus 7, 24, diz que não basta ouvir e desprezar, mas sim ouvir e praticar. Então, há duas coisas que caminham juntas. Eu ouço e eu pratico. Eu ouço e eu obedeço. Se eu ouço e não obedeço, ou se eu não ouço, eu não tenho a responsabilidade de obedecer, eu não estou participando em absolutamente nada nesse processo em que Deus nos chamou para defendermos, levantarmos a verdade que Ele nos revelou. Então, olha a responsabilidade que nós temos como cristãos, irmãos. Não é só um encontro de pessoas que têm afinidade, que gostam de comer a mesma comida, de beber a mesma bebida, que têm afinidade no futebol, no camping ou em qualquer outra coisa. Não, nós fomos chamados, esse chamado de Deus, ouvimos isso aqui inúmeras vezes nos últimos 4 domingos, celebrando os 22 anos da nossa história. Existe uma responsabilidade. Deus não nos chamou para nos servir, mas chamou para que nós possamos servi-lo. Então nós precisamos ouvir o que Ele nos diz e decidir viver do jeito que Ele quer que nós vivamos, obedecendo a sua palavra. Segunda coisa, para sustentar essa verdade, nós precisamos usar a palavra corretamente. Paulo também escreve a Timóteo na sua segunda carta, dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem. Se você fala assim, mas pastor, Paulo estava escrevendo para Timóteo, que era pastor, então esse negócio de manejar bem a palavra é coisa de pastor, não é coisa minha não. Já tem você para manejar bem e ensinar a gente, mas isso não é verdade num contexto bíblico. O meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Falta-lhe conhecimento porque não busca manejar a palavra. Pedro diz que todo cristão precisa saber dar resposta às indagações que lhe são feitas. Como é que nós vamos defender uma verdade? Frequentando a igreja? Não, nós precisamos conhecer e saber manejar bem a palavra. Os mormons manejam bem a palavra. Os testemunhas de Jeová dão um show em muito crente, porque conhece a palavra. Imagine uma pessoa dessa batendo na porta da sua casa, vai deixar aquele folheto. Se você não sabe manejar a palavra, 5 minutos de conversa, ele destrói a sua fé. Destrói a sua fé. Você vai passar vergonha. Então, para que a gente sustente essa verdade, nós precisamos saber manejar bem a palavra de Deus. Em terceiro lugar, guardá-la no nosso coração. Guardá-la no nosso coração. Hoje nós temos a Bíblia impressa aqui. Hoje nós temos a Bíblia no celular. Eu não sei até quando nós vamos ter a liberdade de abrir a Bíblia, ler no papel ou online. Até quando isso vai acontecer? Eu sei que ontem, eu assistindo o Jornal do Brasil, na Record, saiu a notícia de que o governador de Pernambuco, quem é de Pernambuco aqui, irmãos? Tem muito pernambucano, né? Assinou lá uma lei que, limitando o uso dos templos de qualquer religião, a partir de 300 pessoas, uma série de regras. Isso não está presente no transporte comunitário, isso não está presente em nenhum outro lugar, mas na igreja está presente. Parece-me uma espécie de perseguição contra a fé, contra a fé.
Não é apenas para proteger as pessoas de contaminação da Covid. Então, guardar essa palavra. O salmista diz, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, nós temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e nós podemos orar com essa palavra e usar essa palavra para nos fortalecer no dia mau, no dia da tentação, no dia da provação, lembrar de textos que trazem esperança para nós e declarar. Então guarda no coração, não permita que ela saia da sua mente, não permita que ela seja esquecida do seu coração. Medite, ore, cante a palavra, guarde-a no teu coração. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele vai confessar que ele tinha a incumbência de defender o Evangelho. Esse é o quarto ponto, de que maneira nós podemos sustentar essa verdade, defendendo o Evangelho. Você já tomou essa decisão por Jesus? Você tem confessado com a tua boca que a Bíblia é a palavra de Deus? Você tem certeza da tua salvação, e se você tem certeza da tua salvação, você precisa ter certeza também que existe um lugar ou caminhos que não levam à salvação, é perdição. A Bíblia fala isso de modo muito claro, dos dois caminhos, o estreito, o largo, mas o estreito leva à salvação, enquanto o largo leva à perdição. E o mundo de hoje nós temos enfrentado acusações, argumentos para fazer com que a gente deixe de crer nessa verdade. Deixe de crer nessa verdade. Eu não sei quando isso vai acontecer, não sei nem se isso vai acontecer, mas vai chegar um momento que talvez futuras gerações, se Jesus não voltar antes, e se não voltando, se a igreja não se levantar para defender, a gente não vai saber mais quem que é homem, quem que é mulher. Vocês estão entendendo? Não pense que isso não tem nada a ver com a tua vida, não. Falava com a minha mãe ontem, ou anteontem, e falávamos de alguns irmãos da igreja, que eu pude acompanhar, e me acompanharam, e trouxe a notícia de que, olha, a filha do fulano de tal, ela agora assumiu que ela é homossexual, e tem postado as fotos e defendido isso daí. Cresceu na igreja. Irmãos, cresceu na igreja. Eu não sei a tua posição, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, nem do que nasce ou da opção. Eu estou aqui para defender o que a Bíblia diz, certo? Assim, porque eu não sou Deus para ditar as regras, eu decidi crer num Deus que dita as regras para mim. Tá bom? E isso aqui não é discurso homofóbico, não é ódio, porque eu tenho gente na minha família, eu tenho amigos que eu amo assim profundamente e que vivem nesse conflito aí de existência. Vocês estão entendendo claramente isso? Né? Mas me chamou mais a atenção do irmão dela, que agora é agnóstico. Mas esse garotinho, quando eu era pastor, meu segundo ano de pastorado lá em Minas Gerais, num dia do pastor presbiteriano, a igreja lá costuma fazer homenagem ao pastor, ele me entra na igreja, vestido de paletó, gravata, desse tamanhozinho assim, pega a Bíblia, irmãos, não sabia ler não, gente, tão pequenininho que é, abram a Bíblia no Salmo 127, eu não lembro se era esse o Salmo não, e ele declamou o Salmo inteirinho, porque ele não sabia ler, inteirinho, e de repente se foi. Ué, pastor, mas e aquela promessa, né, de que ensina a criança, né, será salvo tu e tua casa? Deixa, eu continuo crendo nessas promessas, aliás, eu continuo defendendo essas promessas. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento, Deus vai fazer uma reviravolta, seja no amor ou seja na dor, mas vai fazer. Então, meus queridos, a gente não tem que ter vergonha de assumir a nossa posição, a gente tem que defender a nossa fé. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, quem leva a Deus é Jesus Cristo. Você está entendendo?
não é, todas as religiões são boas, não são boas, porque se são mentirosas, não podem ser boas, ainda que estejam enfeitadas ou encapadas de uma coisa boa, mas não são boas. Então é preciso ter firmeza, é preciso conhecer e se posicionar, porque senão essas gerações futuras, formadas pelos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que Deus tenha misericórdia. E muitos de nós já não estaremos mais aqui para ver e para contar a história. E sem dúvida alguma, irmãos, como que nós defendemos essa verdade do Evangelho? Nós defendemos também quando nós proclamamos. Quando nós proclamamos, né? O que eu estou fazendo aqui agora? O que você pode fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira, vivendo o Evangelho, falando sobre o Evangelho. Mas, ora, eu não sei evangelizar, mas será que não tem uma pessoa perto de você que você não pode convidar aqui para vir à igreja? Espera aí, essa igreja é boa para a sua vida? Por que você está aqui? Não, não é essa não sou mesmo, só estou visitando. Não, a sua também, aquela outra. Se é bom, se você tem esse compromisso, você sente necessidade de fazer parte de uma igreja, olha, você dá até do teu dinheiro, você entrega para a igreja. Isso mostra para mim que você está levando esse negócio a sério, que você crê de fato, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós temos que proclamar esse evangelho. Mas eu não tenho dom, pastor. Eu acredito, tem pessoas que têm dificuldade de falar, mas você pode convidar um amigo, o amigo do futebol, o amigo do não sei o quê, o colega de trabalho, vamos lá, você está passando por isso na sua vida, vamos lá na igreja, a gente vai orar por você, sabe? Aliás, irmãos, falando nisso, eu queria que a gente ficasse mais atento, irmãos da igreja, tá? Falar para vocês, irmãos da igreja, quando a gente recebe gente nova da igreja, a gente precisa olhar, nós não podemos chegar aqui, sentar no banco, ficar olhando só para o pastor o tempo todo, para o ministério de louvor e depois ir embora. Vamos ficar atentos ao que está acontecendo, converse com as pessoas, pergunta de onde veio, para onde está indo, né? Se precisa de uma oração especial, ore por essas pessoas, não é isso, Bia? Vamos estar atentos às necessidades das pessoas que chegam aqui. Tem gente nova chegando aqui, veio por um motivo, então você sentou do lado, estenda a mão, pergunta, você está precisando de oração, tem alguma coisa que nós podemos fazer por você? Chegou agora em Orlando, não chegou agora, nós temos o nosso centro assistencial, nós temos o nosso escritório de imigração, sabe, João, vamos receber com alegria. Isso é uma forma de proclamar o Evangelho, você sabia disso? Usando aquela frase que nem todos concordam, mas pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Às vezes o abraço que você dá, um aperto de mão, já é uma pregação, uma proclamação do Evangelho, que você não sabe ali botar os 5 pontos do evangelismo para a salvação, mas uma conversa informal se torna isso. Muito bem. Que horas são? Eu vou passar para frente aqui, irmãos, para a gente terminar. E aí nós chegamos no versículo 16. Esse versículo assim é maravilhoso, né? Quem é dinossauro na fé como eu, conhece até música, né, que fez muito sucesso com essa expressão aqui, né? Aí o apóstolo vai falar, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério da piedade é esse? Está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Na glória. Rapidamente, Jesus foi manifestado na carne. Ele vestiu pele humana, o verbo se fez carne, ele nasceu de mulher na plenitude dos tempos. Ele nasceu, né? Paulo se refere aqui à perfeita humanidade de Cristo, o Deus eterno que se encarna para abençoar a minha vida e a sua vida. Essa semana alguém me indagou se a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, já que Deus é invisível, é espírito, e a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, então essa imagem e semelhança não é a Deus, mas a Jesus. Não é a imagem de Jesus. Nós queremos ser iguais a Jesus, mas a imagem e a semelhança, lembrem-se que quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e assim permaneceu até o pecado, Jesus não tinha encarnado ainda.
Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a imagem e semelhança de Deus está relacionada a outras coisas, que a gente pode explicar um outro dia. Jesus foi justificado em espírito, ele foi desprezado pelos homens, mas lembre-se que Jesus foi plenamente vindicado pelo Espírito, sua perfeita justiça, bem como suas reivindicações acerca de sua pessoa e de sua obra foram plenamente estabelecidas no poder do Espírito Santo. Não podemos nos esquecer que quando ele foi batizado por João Batista, então desce uma pomba do céu, né, e fala, é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo, ele é revestido com poder. Quando ele sai para enfrentar a tentação no deserto, o que acontece? O Espírito está ali. Então Deus, ele justificou, o Espírito fez parte do ministério da vida de Jesus. Depois diz que ele foi contemplado por anjos. Os anjos participaram da vida e do ministério de Jesus. No seu nascimento estavam presentes, na tentação estava presente, no ministério de Jesus estava presente, na sua agonia, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus. Os anjos disseram para aqueles que assistiam à cena, porque estáis maravilhados aí, vendo ele subir, porque do mesmo modo que o vedes subindo, um dia o vereis descendo. Os anjos contemplaram, serviram a Jesus o tempo todo. Ele foi pregado aos gentios. Antes da sua ascensão, o Cristo ressurreto deu esse mandamento à igreja, de ide por todo o mundo. É a grande demanda, a grande comissão. O mesmo Cristo que foi rejeitado e desprezado, agora começa a ser proclamado em todas as nações. Dá para entender tudo isso na história acontecendo? A promessa feita lá em Abraão, de que nele Deus abençoaria todas as famílias da terra, agora se cumpre na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus, porque na pessoa de Jesus, os gentios, ou seja, o mundo inteiro, vai ouvir a pregação do Evangelho e muitos vão crer, porque diz o texto, Jesus foi crido no mundo. Todas as tribos, raças, povos e línguas começam a adorar Jesus como sendo o seu Senhor, como sendo o seu Salvador, como anunciado pelos profetas. Pessoas de todas as nações são transformadas à sua imagem, preparadas para o seu serviço. E por último, o texto diz que Jesus foi recebido na glória. O mesmo Jesus que ouviu os gritos da multidão, crucifica-o, crucifica-o, agora vê o céu se abrindo seus portais para recebê-lo. E ao entrar na glória, entra como um Deus vitorioso. Os céus começam a cantar e a louvar e a entoar cânticos de adoração, proclamando, digno é o Cordeiro, santo é o Cordeiro. Irmãos, caminhando para o final agora, vamos fazer algumas aplicações práticas de tudo isso que nós explicamos do texto. Respira aí, André. Primeiro, pegando agora o raciocínio de tudo que veio até então. Antes que eu me esqueça, depois do culto, os pais dos adolescentes que participam do Forever Youth, nós teremos uma reunião aqui no santuário. Vem aqui para frente o mais rápido possível, tá bom? Nós precisamos tomar algumas decisões em relação a esse ministério. Em primeiro lugar, que aqueles que conhecem a Jesus devem viver na casa de Deus, que é a igreja. A igreja, vimos anteriormente, é a morada de Deus e também a família de Deus. Nós falamos muito e ouvimos muito de que a igreja não salva, quem salva é Jesus. E isso é fato, é verdade, mas o lugar de viver dos salvos é na igreja. Se eu sou salvo, eu preciso estar vivendo numa igreja, eu preciso estar ligado a uma igreja, eu preciso estar servindo uma igreja, eu não posso me afastar da igreja. Não existe igreja sozinho, lembra do conceito casa, família. Então, se você encontrou Jesus, se você reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, parou por aí, está incompleta a obra. Você precisa se agarrar a uma comunidade de fé, tornar-se um crente que serve ao Senhor, não apenas crê, mas serve, se dispõe a servir. Então, este é o lugar. Quem não está na igreja, pelo motivo que for, ou não é salvo, ou sendo salvo, está em desobediência à palavra de Deus. Não saia da sua igreja, seja essa ou qualquer que for.
Mas pastor, eu fui ferido ali naquela igreja. Meu irmão, há remédio para essa ferida, há cura para essa ferida, mas o lugar é na igreja. Se você quer habitar com Deus e quer que Deus habite com você, viva onde Ele vive. E onde Ele vive, onde é a sua morada, como vimos aqui hoje, é a igreja, é a igreja. Ela é imperfeita porque nós somos imperfeitos, os nossos corpos são corpos corruptíveis, mas um dia essa igreja, quando Jesus voltar e nos levar para a glória, aí sim nós teremos esses corpos incorruptíveis, porque não haverá mais nele pecado. Então os erros, as decepções, as frustrações, e às vezes esses erros e decepções não é só apenas com o irmão, porque fez isso, porque fez aquilo, não, às vezes é até com Deus, porque Deus não respondeu uma oração, porque Deus não atendeu da maneira como que queria, não resolveu aquele problema. Meu querido, resolvendo, não resolvendo, sendo machucado, não sendo machucado, é aqui, é na igreja, é na família da fé. Mas tem panelinha, pula na panelinha, entra, dá um dientrão, arroz de festa, não tem problema. Se isso te incomoda, faça parte da panelinha, funde a sua panelinha. Você acha que todos nós vamos ser, eu estou falando defendendo panelinha, irmão? Não, né? Vocês estão entendendo. Mas não dá, você acha que você vai ser amigo de todo mundo na igreja? Não vai ser, mas tem um grupo que você tem afinidade. Com esse grupo você ora, com esse grupo você desabafa, desse grupo, mulher, você reclama do marido, sabe? É essa convivência saudável. Vai para a academia às 6 horas da manhã, não é assim? São amigos, gente, são amigos. Sabe, eu li outro texto de Paulo a Timóteo, preguei aqui para os filhos de vocês na sexta-feira, quando Paulo fala para ele assim, ó, destes, se referindo a uma classe de gente, afasta, sai de fora, fica longe. Então a gente tem que ter amizade boas, com gente que professa a mesma fé, que crê do mesmo jeito. E onde que a gente encontra isso? Lá na balada? Lá na Disney? Na Universal? A gente encontra isso na igreja. Na igreja de Jesus. Ela é a verdade, Jesus é a verdade. Em segundo lugar, que aqueles que vivem na casa de Deus precisam zelar do seu relacionamento com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Lembra quando eu falei como é que a gente sustenta essa verdade, né? Quem nos orienta na verdade é o próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que nos foi dada para conhecermos a verdade de Deus por meio dela e para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, não existe outro caminho. Tudo que nós falamos na igreja, tudo que nós ensinamos na igreja, está aqui, está aqui na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Se você te falar assim, ó, não, eu não creio na Bíblia, então você não pode crer em Jesus, porque até o que nós sabemos de Jesus é porque nós temos uma Bíblia. Então, como é que você vai crer na Bíblia? Não vai crer na Bíblia? Quer dizer, vai crer em Jesus, mas vai falar que não crê na Bíblia? Você entende? Tem certos raciocínios que não são coerentes com a lógica, né? Então, olha aqui que a gente precisa fazer em relação à Bíblia. Presta atenção, e eu trouxe essa palavra, irmãos, porque eu ouvi uma pregação quarta-feira no Café de Pastores, e a pregadora americana falou exatamente isso. Nós precisamos voltar para os fundamentos. Eu não estou repetindo nada do que ela falou aqui, tá? O sermão aqui é outra história, mas o contexto é o mesmo. Então, reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus e que somente ela tem a verdade. A Bíblia fala que nós vamos ressuscitar, que é a ressurreição e não reencarnação. A Bíblia diz que aquele que morre vai estar com Jesus, aguardando o dia da ressurreição do corpo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e ai daquele que não estiver preparado. Então, tudo que nós sabemos, e reconhecer que ela tem a verdade, saber manejar a Bíblia, como eu já disse, aprender sobre ela, ler, estudar, guardar no coração, vir no dia de estudo bíblico, ter paciência com o pastor no domingo, porque está fazendo muito mais uma escola dominical do que um sermão, entendeu? Mas investir nisso, viver como a Bíblia ensina. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você conhece e maneja bem a palavra de Deus, precisa decidir como será o seu procedimento. Olha que Paulo está falando que ele escreveu essas coisas para mostrar para Timóteo como ele deve proceder na casa de Deus. Então a Bíblia faz isso, como a gente deve viver, como a gente deve proceder. Então, e tem coisas que a gente já sabe, que está tão claro, mas a gente está com vontade de dar uma saída pela tangente assim, que vem perguntar para o pastor, ô pastor,
mas isso aqui não é mais ou menos assim, não. Ou então a gente fica procurando justificar. Não, vive, gente. Você sabe o que é certo diante de Deus, por mais que a tentação, a proposta seja interessante, ela não glorifica a Deus, ela vai te levar para pecar. Então, diga não para isso. Diga não para isso. Você está achando complicado isso? Então pensa no teu filho adolescente, pensa na tua filha adolescente, se ele começar a fazer exatamente como você pensou agora. Eu sei que ninguém está pensando, não, isso aqui é só retórica, né? Tá? Se os nossos filhos começarem a pensar da maneira como a gente pensa de vez em quando, né? Em dar uma escapulida pela tangente, você vai ficar feliz? Vai? Ah, o que tem? Coleguinha lá da escola, tem um negocinho ali que a gente dá um trago assim, pô, relaxa tudo, né? Imagina. Ah, o que tem? Tem umas coisas acontecendo lá no banheiro da escola, né? Começa na middle, depois vai para a high school, é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem, trans com... e vai. O que tem? Só um pouquinho. Então, não. Quando a gente conhece a palavra e entende que é palavra de Deus, a gente toma uma decisão de procedimento. Aí não adianta nada, o pastor passado falou aqui para a gente, domingo passado, que o teu filho não vai fazer o que você manda ele fazer. Ele vai fazer o que ele vê você fazendo. Então, cuida do teu bom procedimento. Cuida do teu bom procedimento. Muito bem. Eu me lembro uma vez, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor presbiteriano, não sei se ele era coreano, o que era, alguma coisa assim, e é uma igreja muito grande lá em New Jersey, presbiteriana, e eu tive o prazer de participar de uma reunião lá, e ele disse uma coisa interessante, né? Ele foi convidado para pregar, e ele pregou naquela reunião do presbitério, e ele disse que muitos pastores do presbitério, americanos, alguns já velhinhos, perguntam, mas como é que você consegue manter essa igreja tão viva, com tanta gente? Né? Ali os jovens fizeram da igreja um ponto de encontro, eles vão para lá para fazer o dever de casa, eles vão para lá para jogar, praticar esportes. 6 horas da manhã, todo mundo antes de sair para o trabalho, vai para a igreja, você olha assim no estacionamento da igreja, tem aquele mundo de carro, igreja assim, fervorosa, aquela coisa, assim, não, primeiro Deus para começar o meu dia com Deus, né? E aí perguntou, esses pastores, né, mas perguntando, como que você consegue manter isso, né? Ele falou assim, é simples, é porque quando o meu povo lê a Bíblia, ele vai lendo e dizendo, sim, 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 sim. Mas vocês americanos, desde que deixou o liberalismo teológico entrar na igreja e na vida de vocês, vocês vão lendo a Bíblia e dizendo, não, 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 não. E a igreja dele está lá. Vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, jovens crescendo, temendo ao Senhor, como todo pai e mãe que está sentado aqui gostaria de ver. Enquanto nas igrejas americanas, e aí sei que eu estou generalizando, a generalização não é verdadeira, né? Já não tem mais jovens, porque não querem mais saber da igreja. Estão esperando as últimas cabeças serem enterradas para fechar a porta e vender a propriedade e colocar na poupança. Você tem que decidir, obedecer e viver de forma diferente. Defender a verdade. Vivemos tempos de muita omissão, não queremos confrontar, daí baixamos nossa cabeça e as mentiras do mundo vão sendo propagadas e vividas como se Deus fossem, e a verdade do Evangelho vai sendo engavetada. Proclamar a verdade. Irmãos, Jesus Cristo é o grande mistério da piedade. Eu queria terminar falando um pouco mais sobre ele, se o ministério de louvor puder vir para frente. Oh Deus, fique de pé você agora. Já para descansar e para a gente terminar. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou para se apresentar diante de Deus como verdadeiro e único suficiente sacrifício para fazer de nós, pecadores, novamente a casa de Deus e a família de Deus. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e cumpriu a sua missão no poder e na força do Espírito Santo, jamais hesitou. Jesus Cristo foi servido pelos anjos, que na glória onde Ele está, continua sendo servido e adorado incessantemente, sem parar. Enquanto nós estamos aqui adorando a Jesus, Ele está sendo adorado nos céus pelos anjos.
Jesus Cristo que foi pregado, proclamado e ainda continua sendo proclamado, de modo que sua igreja, ainda que perseguida por muitos, desprezada, zombada, continua firme, continua inabalável, e quando ataca o inferno, prevalece, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo que a respeito ou a despeito da rejeição de muitos, por outro lado, foi crido, cumprindo-se a promessa de Deus a Abraão, que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, uma enorme multidão de crentes, da qual eu e você hoje fazemos parte, o povo de Deus, a igreja de Jesus, a igreja militante, a igreja eterna, a igreja de todos aqueles que já passaram por essa terra, cumpriram a sua missão, estão na glória, e nós continuamos aqui esperando o nosso dia. Oh, aleluia, ele é recebido na glória com toda a autoridade, no céu e na terra. No céu e na terra, preste atenção nisso, meu querido irmão. Quando Jesus envia a sua igreja, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a Jesus, não foi parte da autoridade, não foi um pouco de autoridade, não, é autoridade plena, é o poder pleno. Nos enviou para que todo este poder e autoridade se manifeste na nossa vida, enquanto vamos vivendo com Ele para a glória dEle, testemunhando e proclamando que Ele é o Senhor, que Ele é a verdade. Esse poder, essa autoridade está diante de nós, está diante de nós. Irmãos, tem orações sendo respondidas. Eu vou dar um testemunho que não é meu, mas não vou contar o nome do santo, mas aconteceu numa célula. E o líder da célula da nossa igreja disse, olha, todo dia a gente vai para um momento de oração, e vocês não pedem nada, só agradece, 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 agradece. Hoje não, hoje eu quero que seja feita uma oração, um pedido ousado, ousado, ousado. Bom, então já que é para fazer pedido ousado, vamos fazer pedido ousado. E uma família ali aguardando a resposta da imigração de um processo que tinha pedido já novas evidências, com uma possibilidade muito grande de ser rejeitado, porque segundo a advogada, por motivos menores ainda, ela viu inúmeros pedidos sendo negados. E o casal resolveu falar assim, olha, nossa causa hoje é essa. Nossa causa hoje é essa. Isso foi na sexta-feira, não agora, na passada. Quando foi na terça-feira, eu estava na casa de uns irmãos, e esse casal chegou. Não tinha sido combinado, nada. Eu estava na casa dos irmãos resolvendo um problema, ou não problema, mas planejando sobre as nossas células. Nosso grupo pequeno, e esse casal entra. Não, deixa eu falar primeiro, a gente precisa falar primeiro, a gente precisa falar primeiro. Nós oramos na sexta-feira, pedido ousado. Hoje é terça-feira. Acabei de receber um telefonema da minha advogada. O nosso processo foi aprovado. Sabe por quê? Porque toda autoridade e poder foi dada a Jesus. Toda autoridade e poder. É diante desse poder e dessa autoridade que você precisa se curvar. Toda autoridade e poder disponível para a vida daquele que crê. Que Jesus seja a sua segurança, que a igreja de Jesus seja o seu porto seguro, que a palavra de Jesus seja o seu manual da vida, que todo poder e autoridade de Jesus se manifeste na sua vida. Feche os teus olhos, que todo joelho se dobre diante de Jesus e que toda língua confesse que Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifiquem o seu santo nome. Ele é exaltado, o Senhor é exaltado nos céus, aleluia, aleluia, amém. E quem crê diga amém para a glória de Jesus.